No século XIX, o mundo testemunhou um fenômeno transformador: a expansão do capitalismo. Este sistema econômico, baseado na propriedade privada e na procura do lucro, espalhou-se rapidamente da Europa e da América do Norte para o resto do mundo. Mas o que impulsionou esta expansão e como é que afetou as economias globais? O capitalismo não surgiu da noite para o dia. As suas raízes remontam a séculos anteriores, mas foi durante o século XIX que realmente ganhou força. A Revolução Industrial, com a sua inovação tecnológica e produção em massa, desempenhou um papel crucial neste processo. Novas máquinas e técnicas de produção permitiram maior eficiência e redução de custos, o que por sua vez impulsionou o crescimento econômico e a expansão do mercado. Um dos fatores-chave na expansão do capitalismo foi a globalização. Melhorias nos transportes, como ferrovias e navios a vapor, facilitaram o comércio internacional. Os produtos que antes só estavam disponíveis localmente podiam agora ser enviados para mercados distantes, abrindo novas oportunidades para comerciantes e empreendedores. Além disso, a expansão colonial das potências europeias criou novas rotas comerciais e mercados para os seus produtos. Mas nem tudo foi positivo. A expansão do capitalismo também trouxe consigo desigualdades e conflitos. Enquanto alguns enriqueceram, outros encontrarão-se em situações precárias, trabalhando longas horas em condições deploráveis. As cidades cresceram rapidamente, muitas vezes sem as infraestruturas necessárias para apoiar a população crescente, resultando em problemas sociais e de saúde. A ascensão da indústria foi um dos principais motores da expansão do capitalismo no século XIX. A Revolução Industrial introduziu uma série de inovações que transformaram a produção e o comércio. Motores a vapor, máquinas de fiar automáticas e outras tecnologias permitiram a produção em massa a um ritmo sem precedentes. Com a capacidade de produzir bens em grandes quantidades, fábricas surgiram por toda a Europa e América do Norte. Cidades como Manchester, na Inglaterra, e Pittsburgh, nos Estados Unidos, tornaram-se centros industriais, atraindo trabalhadores das zonas rurais em busca de emprego. A rápida urbanização transformou o panorama social e econômico, criando novas dinâmicas e desafios. O comércio também passou por uma revolução. Melhorias nos transportes, como ferrovias e navios a vapor, permitiram a movimentação rápida e eficiente de mercadorias. Os produtos poderiam ser fabricados em um lugar e vendidos em outro, a milhares de quilômetros de distância. Esta conectividade global abriu novos mercados e oportunidades de negócios. No entanto, a ascensão da indústria e do comércio não ocorreu sem problemas. As condições de trabalho em muitas fábricas eram duras e perigosas. Os trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, muitas vezes trabalhavam longas horas por baixos salários em ambientes inseguros. Este período viu a ascensão de movimentos trabalhistas e sindicatos que lutavam por melhores condições e direitos para os trabalhadores. A expansão do capitalismo no século XIX não só transformou a indústria e o comércio, mas também as finanças. Este período viu o surgimento de novas instituições e práticas financeiras que facilitaram o crescimento econômico e o investimento global. Um dos desenvolvimentos mais importantes foi a criação de bancos modernos. Os bancos forneceram o capital necessário para financiar novos negócios e projetos industriais. Além disso, ofereciam serviços como contas de crédito e poupança, facilitando a gestão do dinheiro tanto para pessoas físicas quanto para empresas. Os mercados de ações também ganharam destaque neste período. A Bolsa de Valores de Londres e a Bolsa de Valores de Nova York tornaram-se centros nervosos do comércio financeiro. As ações da empresa podiam ser compradas e vendidas, permitindo aos investidores partilhar os riscos e recompensas do crescimento econômico. Esta nova dinâmica financeira atraiu investidores de todo o mundo, facilitando a expansão do capitalismo a nível global. A inovação financeira não foi isenta de riscos. Os mercados bolsistas podiam ser voláteis e a especulação conduzia frequentemente a bolhas econômicas e crises financeiras. No entanto, as instituições financeiras continuaram a evoluir, desenvolvendo novas formas de gestão de risco e regulação para estabilizar os mercados. A expansão do capitalismo no século XIX esteve intimamente ligada ao colonialismo.
As potências europeias procuraram expandir os seus territórios e controlar os recursos naturais e os mercados em todo o mundo. Esta expansão colonial foi em grande parte impulsionada por interesses econômicos e pela procura de novas oportunidades de investimento. Os investidores europeus começaram a financiar projetos em colônias em África, Ásia e América Latina. Estes projetos incluíram a construção de ferrovias, minas, plantações e outras infraestruturas. Os investimentos internacionais não só beneficiaram as potências coloniais, mas também transformaram as economias locais, muitas vezes de forma dramática. As infraestruturas construídas pelos colonizadores facilitaram a extração e exportação de recursos naturais, como borracha, petróleo e minerais preciosos. Estas matérias-primas foram enviadas para a Europa e América do Norte, alimentando a crescente procura industrial. Em troca, os colonizadores introduziram produtos manufaturados nas colônias, criando novos mercados para seus produtos. No entanto, o colonialismo também trouxe consigo uma série de consequências negativas. As economias locais eram frequentemente distorcidas e dependentes das necessidades das potências coloniais. As comunidades indígenas enfrentaram exploração, deslocamento e perda de terras. Além disso, a imposição de sistemas econômicos e políticos estrangeiros causou frequentemente tensões e conflitos sociais. A expansão do capitalismo no século XIX fomentou um ambiente de inovação e empreendedorismo. A concorrência nos mercados globais incentivou os empresários a procurar constantemente novas formas de melhorar os seus produtos e processos. Este período viu uma explosão de invenções e avanços tecnológicos que transformaram a indústria e o comércio. Empresários como Andrew Carnegie e John D. Rockefeller nos Estados Unidos tornaram-se figuras emblemáticas do capitalismo. As suas inovações na produção de aço e petróleo, respectivamente, não só os tornaram extremamente ricos, mas também alimentaram o crescimento econômico e a criação de emprego. A filosofia da concorrência perfeita incentivou as empresas a buscarem sempre a eficiência e a redução de custos. As patentes e a propriedade intelectual desempenharam um papel crucial neste ambiente de inovação. Inventores como Thomas Edison e Nikola Tesla registraram centenas de patentes, protegendo as suas invenções e garantindo que poderiam lucrar com elas. Este sistema incentivou os indivíduos a investirem tempo e recursos em investigação e desenvolvimento, sabendo que os seus esforços seriam recompensados. A expansão do capitalismo também facilitou a criação de novas indústrias e mercados. A eletrificação, o transporte automóvel e as telecomunicações são apenas alguns exemplos de indústrias que surgiram e floresceram durante este período. Estas novas indústrias não só mudaram a vida cotidiana, mas também criaram novas oportunidades de negócios e de emprego. À medida que o capitalismo se expandia e as economias se tornavam mais complexas, surgiu a necessidade de uma regulamentação financeira mais eficaz. Os bancos centrais começaram a desempenhar um papel crucial na economia, gerindo a oferta monetária e garantindo a estabilidade financeira. Um dos primeiros bancos centrais foi o Banco da Inglaterra, criado no século XVII, mas a sua influência cresceu significativamente no século XIX. Os bancos centrais emitiam moeda, regulamentavam o crédito e atuavam como credores de última instância. Isto significava que poderiam fornecer fundos aos bancos comerciais em tempos de crise, evitando corridas bancárias e colapsos econômicos. A política monetária tornou-se uma importante ferramenta de gestão da economia. Ao ajustar as taxas de juro e a oferta monetária, os bancos centrais poderiam influenciar a inflação, o desemprego e o crescimento econômico. Estas decisões tiveram um impacto significativo nos mercados financeiros e na economia em geral. Os bancos centrais também desempenharam um papel crucial na regulação e supervisão do sistema bancário. Isto incluiu a definição de padrões de capitalização para os bancos comerciais e a garantia de que operavam de forma segura e responsável. Além disso, actuaram como guardiões da estabilidade financeira, intervindo quando necessário para prevenir crises sistêmicas. As grandes exposições e feiras internacionais foram eventos emblemáticos do século XIX que destacaram as conquistas do capitalismo e da Revolução Industrial. Estes eventos não só mostraram avanços tecnológicos e culturais, mas também incentivaram o intercâmbio comercial e diplomático entre as nações.
Uma das primeiras grandes exposições foi a Grande Exposição de Londres de 1851, realizada no Crystal Palace. Esta exposição reuniu produtos e tecnologias de todo o mundo, apresentando as maravilhas da Revolução Industrial e o potencial do comércio internacional. Milhões de visitantes compareceram ao evento, maravilhados com as inovações expostas. As feiras internacionais tornaram-se plataformas fundamentais para a promoção de produtos e geração de negócios. Empresas de todo o mundo competiram para destacar seus produtos e atrair novos clientes. Além disso, estas feiras facilitaram a troca de ideias e a colaboração entre cientistas, inventores e empreendedores, impulsionando ainda mais a inovação e o progresso tecnológico. Outro exemplo notável foi a Feira Mundial de Paris de 1889, onde a Torre Eiffel foi apresentada como um símbolo do progresso industrial e da engenharia moderna. Estes tipos de eventos não só fortaleceram as relações internacionais, mas também ajudaram a definir a identidade cultural e econômica das nações participantes na cena global. A expansão do capitalismo no século XIX teve um impacto profundo na sociedade e na cultura. À medida que as economias cresceram e se industrializaram, surgiram novos padrões de consumo, classes sociais e movimentos políticos que redefiniram a paisagem social da época. Uma das mudanças mais significativas foi o surgimento de uma nova classe média urbana. Empresários de sucesso, profissionais qualificados e funcionários públicos passaram a fazer parte dessa nova classe social, desfrutando de melhor padrão de vida e acesso a bens de consumo antes reservados à nobreza. Contudo, o crescimento econômico não beneficiou todos igualmente. A industrialização e a urbanização causaram a migração em massa de trabalhadores do campo para as cidades em busca de emprego nas fábricas. Estes trabalhadores viviam muitas vezes em condições deploráveis, amontoados em bairros pobres e enfrentando longas horas de trabalho por baixos salários. O capitalismo também influenciou a cultura e as artes. O realismo na literatura e na arte refletia as duras realidades da vida urbana e profissional. Escritores como Charles Dickens e Émile Zola retrataram a injustiça social e as desigualdades da época, enquanto pintores como Gustave Courbet capturaram o cotidiano dos trabalhadores e da classe média emergente. Apesar dos avanços econômicos e tecnológicos, o século XIX também testemunhou várias crises que testaram a estabilidade do capitalismo. Bolhas especulativas, recessões econômicas e conflitos políticos e militares abalaram os alicerces das economias globais, forçando as nações e os empresários a adaptarem-se rapidamente. Uma das crises mais notórias foi a crise do pânico de 1873, que começou nos Estados Unidos e rapidamente se espalhou pela Europa e pelo resto do mundo. O sobreinvestimento em caminhos de ferro e outros projetos de infraestruturas levou a uma bolha especulativa que acabou por rebentar, causando uma recessão profunda e elevadas taxas de desemprego em todo o mundo desenvolvido. No entanto, as crises também levaram a inovações e adaptações. As empresas que sobreviveram aprenderam a diversificar as suas operações e a gerir melhor os riscos. Os governos começaram a intervir mais ativamente na economia, introduzindo políticas monetárias e fiscais para estabilizar os mercados e proteger os trabalhadores. Além disso, as crises econômicas e sociais alimentaram movimentos políticos e sociais que procuravam reformas e melhorias nas condições laborais e sociais. Os sindicatos ganharam força, lutando por salários justos, jornadas de trabalho mais curtas e melhores condições de trabalho. Estes movimentos lançaram as bases para futuras reformas laborais e sociais em muitas partes do mundo. O legado do capitalismo no século XIX continua relevante no mundo contemporâneo. As estruturas econômicas, políticas e sociais que se desenvolveram durante este período continuam a influenciar as nossas vidas e a configuração do sistema global. Uma das maiores contribuições do capitalismo foi a expansão do comércio internacional e a integração dos mercados globais. A globalização econômica que começou no século XIX permitiu a transferência de tecnologia, conhecimento e recursos entre países, facilitando o crescimento econômico e o desenvolvimento em muitas partes do mundo. Além disso, o capitalismo promoveu a inovação tecnológica e científica através de incentivos econômicos e competitivos. Invenções revolucionárias como a máquina a vapor,
a eletricidade e a produção em massa transformaram a vida cotidiana e lançaram as bases para a era industrial moderna. Contudo, o legado do capitalismo também inclui desafios e críticas. A desigualdade econômica, a exploração laboral e os impactos ambientais têm gerado debates sobre a ética e a sustentabilidade do atual sistema econômico. Os movimentos sociais e políticos continuam a questionar e a procurar reformas para abordar estas questões no contexto contemporâneo. O capitalismo transformou profundamente a nossa vida cotidiana, desde a forma como compramos e consumimos bens até a forma como trabalhamos e nos relacionamos globalmente. No mundo de hoje, o capitalismo continua a ser o sistema econômico predominante, caracterizado pela propriedade privada, pela livre concorrência e pelo lucro individual. Em termos simples, o capitalismo significa que os indivíduos e as empresas podem procurar benefícios econômicos através da prossecução dos seus próprios interesses. Isto reflete-se em decisões como quais produtos comprar, em que investir e como oferecer serviços que atendam às demandas do mercado. Por exemplo, plataformas de comércio eletrônico como a Amazon permitem aos consumidores aceder a uma vasta gama de produtos de todo o mundo com facilidade e conveniência. Além disso, o capitalismo incentiva a inovação tecnológica ao recompensar o desenvolvimento de novos produtos e serviços que melhoram a eficiência e a qualidade de vida. Empresas como Apple, Google e Tesla são exemplos de como a concorrência e o incentivo à obtenção de lucros impulsionaram avanços significativos na tecnologia, desde dispositivos móveis a veículos elétricos e energias renováveis. No entanto, o capitalismo também coloca desafios, como a desigualdade econômica e os impactos ambientais. A concentração da riqueza nas mãos de poucos e a exploração dos recursos naturais têm gerado críticas e apelos a uma maior responsabilidade social e ambiental por parte das empresas e dos governos. Em conclusão, o capitalismo é um sistema dinâmico que continua a moldar o mundo em que vivemos, com os seus benefícios e desafios. Compreender a sua história e os seus efeitos ajuda-nos a contextualizar os debates contemporâneos sobre economia, política e sociedade.